Gênesis, hoje é o capítulo de número 6. Então em Gênesis, aqui nesse capítulo, nos mostra que com o passar do tempo, a humanidade se tornou cada vez mais ímpia, cada vez mais distante de Deus. Seus atos de perversidade desagradaram ao Senhor. A corrupção, a violência que encheu toda a terra deixou Deus irritado. Do verso 1 ao verso 7, a gente vai ver justamente isso, a depravação da humanidade. Versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. À medida que a humanidade se desenvolvia, a maldade aumentava. Como punição, o Senhor determinou uma redução no tempo de vida do ser humano, que passou a viver não mais que 120 anos na maioria dos casos. Verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. A perversidade e a maldade do homem só crescia. Verso número 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Vendo que a perversidade só crescia, Deus ficou profundamente triste e decidiu destruir a criação. Versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. O pecado causa muita tristeza ao coração de Deus. Quando vivemos em desprezo à sua existência, não se importando com os seus princípios, somos como filhos rebeldes que afligem o coração do seu pai. No verso 8 e o verso 10, a história da família de Noé. Quando intentou destruir a humanidade, o Senhor mostrou bondade a Noé, porque em meio de muita promiscuidade e libertinagem, ele era marido de uma só mulher e tinha seus filhos em sujeição. Ele era conhecido por sua justiça, por sua integridade e por seu relacionamento com Deus. Verso 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aí do verso 11 até o 21, nós vamos ler o projeto da arca. A partir da escolha de Noé, o Senhor ministrou a ele um plano que seria o responsável pela sobrevivência da raça humana no juízo de Deus. Verso 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os fareis perecer juntamente com a terra. Ele deveria construir uma arca de acordo com o projeto que o Senhor lhe mostrou. Verso 14. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Bem, Noé era agricultor e não construtor de navegações, mas mesmo assim não pôs empecilhos ao projeto de Deus. O dilúvio que estava prestes a vir seria responsável pela destruição de toda a vida na terra, com exceção de Noé e sua família. Verso 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos, e os animais que o Senhor determinou que entrassem na arca. Verso 19. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para o conservares vivo contigo. Nós vemos aqui no verso 22 a obediência de Noé. Tal como o Senhor ia lhe dizendo, então Noé ia fazendo, conforme
a orientação de Deus, Noé ia fazendo. E para nós terminarmos a leitura do capítulo do dia de hoje, o versículo 22. Assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. E com esse versículo, então, nós encerramos a leitura deste capítulo. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.